o vinho novo e o vinho velho, a bebida alcoólica e o suco. Existe alguma diferença entre eles na Bíblia? A Bíblia fala de dois tipos de vinhos distintos? É isso que eu pretendo responder nesse vídeo. Para começar a nossa leitura, vamos para 1 Pedro, capítulo 5, para a gente poder aqui começar a entender o contexto do que a Bíblia ensina de verdade em como nós devemos caminhar. 1 Pedro, capítulo 5, indo aqui para o versículo 8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Então, é com este princípio que a gente vai começar. A gente precisa ser sóbrio, a gente precisa ser vigilante. São coisas que a Bíblia claramente ensina, constantemente nos avisando no Novo Testamento para a gente ser sóbrio, para a gente tomar cuidado. Então, vamos agora para Mateus, capítulo 26, para a gente poder começar a entender essa diferença dos vinhos na Bíblia. Mateus, capítulo 26. Vamos aqui para Mateus, capítulo 26, começando no versículo 27. Versículo 27. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que, daqui em diante, não mais beberei deste fruto da videira, aqui já é uma palavra-chave que a gente vê, até aquele dia em que o beber novo, fruto da videira, novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui a gente já vê essa primeira menção desse fruto da vinha e que é mencionado que ele é novo. Fica a pergunta aqui para vocês aí. Podem responder nos comentários ou responder em seu pessoal. Jesus, neste momento, estava bebendo suco, estava bebendo um vinho sem álcool ou um vinho alcoólico? Uma bebida forte. Qual dos dois? Ok, fica aí a pergunta. Daqui a pouco eu vou estar respondendo. Vamos agora para Provérbios. Vamos ir para Provérbios. E eu faço outra pergunta a vocês, antes da gente chegar aqui em Provérbios. Jesus Cristo é rei? Qual é a sua resposta em relação a isso? Jesus Cristo é um rei? Ele é o rei? Porque do que eu me lembro, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus. Jesus Cristo é Deus, Todo-Poderoso. Então, é um fato que a Bíblia ensina que Jesus Cristo é rei. Ok? Então vamos aqui para Provérbios, começando no Provérbios, capítulo 31, bem para o finalzinho de Provérbios mesmo. Provérbios, capítulo 31, o livro anterior a Eclesiastes. Vamos para o versículo 4 de Provérbios, capítulo 31. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, ok? Nem para os príncipes bebida forte. Vinho, bebida forte. Vinho, bebida forte. A Bíblia, diversas vezes, ela fala uma frase com o mesmo sentido, mas com palavras diferentes, para a gente poder entender sinônimos. O que está se referindo de uma maneira mais completa? Vinho, bebida forte. Por que motivo? Para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Da bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho aquele de coração pesado. Para você que diz que Jesus bebeu bebida alcoólica, naquele primeiro momento, em Mateus capítulo 26. Jesus Cristo não é rei? E aqui a Bíblia não está ensinando que não é para reis beber bebida forte nem vinho. Não está falando, não é para eles beberem muito. Não está dizendo, é para eles beberem só um pouquinho. Está falando, não é para reis. Não é. Dê bebida forte àqueles que estão perecendo. Já deu para estabelecer essa questão aqui? Que a Bíblia não está falando em medida? Então você fica com duas situações. Ou você reconhece que há uma diferença entre vinho novo, entre fruto da vinha e entre vinho bebida forte, ou senão a gente vai ter uma contradição aqui. Porque você vai estar dizendo que Jesus pecou.
a Bíblia aqui ensina claramente que um rei não pode beber. Um rei não pode consumir bebida alcoólica. Tudo bem? Então, vamos agora para 1 Timóteo capítulo 5. Aí você pode falar, tá, mas eu não sou rei, poxa, eu não sou um príncipe, então eu posso consumir bebida alcoólica? Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, começando a nossa leitura aqui no versículo 23. Não bebas somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo para, olha, não beba somente água, está dizendo para essa pessoa aqui, para Timóteo, essa carta para Timóteo, para ele não beber somente água, mas para ele usar também um pouco de vinho, para ajudar com as enfermidades, né? Dar uma variada em sua dieta é importante também para nos ajudar a estarmos fortes, a estarmos resistentes contra doenças, infecções, bactérias, vírus, etc. Ok, a Bíblia acabou de falar que não é para reis beber vinho, bebida forte, falando aqui do vinho alcoólico. E Timóteo? Timóteo era um rei? Nós, que acreditamos em Deus, somos reis? Vamos para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Indo para Apocalipse capítulo 5, chegando aqui para o versículo 9. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue, de cada família e língua e povo e nação, e nos fizeste reis. Nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Olha que interessante. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus Cristo tornou a todos aqueles que acreditam nele reis e sacerdotes para Deus. Lembramos aqui do que a gente leu em Provérbios capítulo 31, ok? Mantendo isso em mente. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Vamos para Mateus capítulo 9. Poxa, como que a gente vai conciliar essas duas questões? É evidente que existe uma diferença entre o vinho e outro. Por quê? Porque um vinho é o vinho novo e o outro é o vinho velho. E a Bíblia descreve o processo de fermentação do vinho em Mateus capítulo 9. Vamos aqui para Mateus capítulo 9, versículo 17. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem. O vinho se derrama e os odres se perdem. Por que está dizendo isso? Porque o processo de fermentação do vinho, ele expande. E o odre seria esse local onde você colocaria o vinho. O que acontece? O couro começa a se expandir do odre e ele rompe. Ele já está expandido se é um odre velho. O vinho já entrou lá, fermentou, ok? Tiraram o vinho, o odre está lá expandido. Se você colocar vinho novo, esse vinho novo vai expandir de novo e o odre vai se romper e o vinho vai vazar. É a simbologia que você está falando aqui. Ok, tem um vinho novo que ele vai e fermenta e se torna um vinho velho, ok? Vamos continuar a nossa leitura aqui. Mas coloca-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. E eu me lembro aqui justamente também de Josué, onde a gente tem aquele povo que vai escondido, fingindo que são habitantes de terra distantes, eles vão com roupas rasgadas, eles falam, nossa, a gente colocou o vinho novo no odre novo e agora o odre está velho e o vinho está velho também. Então falou, nossa, passou tanto tempo que o vinho até fermentou. Ok, diferença entre vinho novo e vinho velho. Vamos agora fazer um teste, ok? Vamos fazer aqui um breve teste, vamos ver se vocês vão corretamente conseguir identificar o tipo de vinho que está sendo referenciado aqui. Lamentações de Jeremias. Vamos aqui logo depois de Jeremias e antes de Ezequiel. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, indo para o versículo 11. Momento de teste aqui. Vamos testar os conhecimentos. Os meus olhos falham com lágrimas. Minhas entranhas estão atribuladas. Meu fígado está derramado sobre a terra, pela destruição da filha do meu povo, porque as crianças e os que estão amamentando desmaiam nas ruas da cidade. Então a gente está falando aqui de pessoas muito pequenas, crianças, bebês que amamentam, uma idade muito baixa. Vamos continuar a leitura aqui no versículo 12. Eles dizem para suas mães, onde está o milho? Poxa, uma criança com fome aqui. Que situação mais triste, que situação
de realmente se fazer uma lamentação, de realmente se olhar com muito pesar. Onde está o milho e o vinho? Onde está o milho e o vinho? Crianças muito novas perguntando para a mãe, onde está o alimento? E onde está o vinho? Este vinho, ele é alcoólico ou não é alcoólico? A gente está falando de um vinho novo ou um vinho velho? Reflitam por um momento. Crianças de uma idade extremamente pequena, os pais estão dando para eles beberem um vinho alcoólico? É normal um pai dar para o seu filho cachaça, cerveja, licor, bebida forte? Isso vai ajudar o desenvolvimento do filho? Ou isso vai totalmente prejudicar o desenvolvimento do filho, causando consequências que podem ser irreversíveis? É claro que são consequências irreversíveis que estão associadas ao consumo de álcool nessa idade. Então faria algum sentido. A gente está falando de crianças com baixíssima idade lamentando por conta de vinho alcoólico. Já fica esse primeiro questionamento. Vamos aqui para Provérbios, capítulo 23. Retornamos para Provérbios. Estamos quase encerrando aqui. Provérbios, capítulo 23. Indo aqui para o versículo 29. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com vinho. Aqueles que vão buscar vinho misturado. Vinho misturado, olha que interessante. A gente está vendo uma diferenciação aqui. Vamos continuar aqui. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho. Não olhes quando ele estiver vermelho, ok? Vamos continuar aqui. Quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente, no final, ele pica como a serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar e como aquele que permanece sobre o topo de um mastro, indo de um lado para o outro no meio do mar. As ondas empurrando, sentido de desorientação, uma vontade de vomitar, um mal-estar. A gente está falando aqui de vinho alcoólico ou vinho não alcoólico? A gente está falando aqui de vinho velho ou vinho novo? Fica aí o questionamento. Só para concluir aqui, versículo 35. E dirás, me feriram e eu não estava enfermo. Me bateram e eu não senti. Quando despertarei, tornarei a buscá-lo outra vez. A gente também vê o quê? O vício, o esquecimento, o apagão. Qual vinho é esse? Claramente é o vinho alcoólico. Claramente é o vinho de que a gente falou em Provérbios capítulo 31. É a bebida forte. É o vinho avermelhado. É o vinho misturado, no qual a gente não deve buscar. Não somente a gente não deve beber muito, mas a gente não deve beber nem um pouco. A gente deve buscar estar sóbrio. Em contrapartida ao suco mencionado em 1 Timóteo, capítulo 5. Em contrapartida ao o vinho mencionado em Lamentações, capítulo 2, que as crianças estão querendo, que as crianças estão sentindo falta. A gente está tendo aqui uma diferenciação entre o vinho alcoólico e o suco, e o fruto da vinha, que Jesus e seus apóstolos consumiram em Mateus capítulo 26, no qual o milagre onde Jesus transformou a água em vinho, não foi em vinho velho, não foi em vinho vermelho. Caso contrário, ele estaria fazendo as pessoas pecarem. Ele estaria fazendo as pessoas consumirem aquilo que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Diz para a gente não consumir, para a gente não buscar, para a gente não ficar admirando. Então, claramente, a gente tem uma diferenciação entre um vinho, que é suco, que é um novo vinho, que ele pode vir de vários tipos diferentes de frutas, e a gente tem o velho vinho, que ele já está fermentado. Ele é alcoólico. Ele causa esses ais. Ele faz com que a gente peque, com que a gente comece a fazer todo tipo de coisa terrível, se esqueça, se vicie. Para a gente continuar, só para a gente completar aqui. Vamos para Cânticos. Vamos para Cânticos. Vou fazer essa leitura aqui de Cânticos, Cantares de Salomão. A gente passa então de Provérbios, passa para Eclesiastes, vamos para Cânticos ou Cantares de Salomão, no capítulo 8, versículo 2. Conduzir-te-ia e levar-te-ia à casa de minha mãe, que me ensinaria. Eu te daria a beber do vinho aromático do suco
das minhas romãs. Então não está sendo nem falado aqui uva, romãs, outra fruta. Isso é qual vinho? É o vinho novo. É o fruto da vinha. É o suco. É aquilo que é bom para a nossa saúde. É aquilo que nos ajuda em momentos de enfermidade. Em contrapartida ao vinho descrito em Provérbios, capítulo 20. Vamos para Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica. E quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. Vejamos, irmãos e irmãs, como a gente tem dois tipos de vinhos claramente distintos na Bíblia. Um fermentado, que é sinônimo de bebida forte, e um não fermentado, que é sinônimo de suco. Vejamos então a importância de estudarmos a fundo a palavra de Deus e não deixarmos presunções nossas e pecados que a gente tem no nosso dia a dia nos cegarmos, fazer com que a gente não obedeça a palavra de Deus. Beber qualquer tipo de bebida alcoólica em qualquer quantidade é um pecado. Muito obrigado a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês e até mais.